Graça e paz, igreja. Amém. Quero agradecer por essa oportunidade, que vocês estão nos dando. Acho que nem todos me conhecem aqui, Talvez só de ouvir falar, Eu sou casado com a Geneí, tenho o Derek, de 7 anos, o Arthur, de 3 aninhos. Sou casado com a Geneí faz 10 anos, e 10 anos nós estamos com a MEAP, ali no Ariri. E foi o pastor Marcos que fez o nosso casamento. Ele fez o nosso casamento e fez o casamento também do Anderson, Aí às vezes ele confunde Anderson com Adriano, Ele fez o casamento dos dois. E para nós é gratificante saber disso, viu, pastor Marcos? Nosso casamento ter sido feito por você. Na época foi muito bom. E a melhor escolha que eu fiz na minha vida, primeiramente, foi conhecer Jesus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, depois de ter conhecido a minha esposa. Porque a gente conhece uma esposa, mas uma esposa que você conhece e que você consegue andar com o mesmo propósito é totalmente diferente. O mesmo propósito dela é estar junto comigo para estar anunciando o Evangelho. Estamos aqui com esses jovens, sei que falaram muito disso já, mas uma coisa que está cativando muito o meu coração, que Deus tem ministrado muito no meu coração. Esses jovens que estão aqui, eles estão nos acompanhando nas ilhas, a maioria deles. E Deus tem colocado algo no meu coração que tem mexido muito comigo, tem colocado muito em oração. Onde a gente tem que aproveitar essa geração que estão chegando para que realmente elas possam ser usadas por Deus. Que elas possam ser usadas por Deus. Essa foi a primeira experiência desses jovens fora das ilhas, fora do Ariri, onde eles encontraram a realidade totalmente diferente, e onde eles vão poder testemunhar lá no Ariri aquilo que Deus fez. A palavra de Deus fala que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, e eu louvo a Deus pela vida desses jovens, eles estarem envolvidos com a obra missionária. Temos 2 que foi apresentado aqui, nós damos glória a Deus por isso, e creio que tem muito mais. Então ore por isso, para que Deus possa estar levantando novas gerações, e que queira realmente encarar o ID do Senhor. Algo que é muito difícil encarar, porque não é fácil. A palavra de Deus fala que nós precisamos negar a nós mesmos, e seguir a Jesus, é algo que é difícil negar a nós mesmos. Que você continue orando por isso. Vamos orar mais uma vez aqui. Orar não, pastor Alexandre já orou, não posso orar de novo, pastor Alexandre já orou, já está orado. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Deus tem ministrado esse texto, Filipenses capítulo 2, do 12 ao 18, no meu coração já tem um tempo. E traz exatamente essa ideia da nossa vida com Cristo, daquilo que Deus faz em nossas vidas, e algo ao qual nós somos alcançados pela graça. Fomos alcançados pela graça, pelo amor de Jesus. E aqui em Filipenses, aqui do verso 12 ao 18, Paulo, ele não estava em qualquer lugar. Paulo não estava num lugar tranquilo, num lugar de paz, num lugar que poderia falar, eu estou sossegado nesse lugar, mas ele estava preso. Paulo, ele estava preso nesse lugar. Mas o mais interessante de tudo isso, apesar da dificuldade de Paulo estando preso, ele glorificava a Deus e anunciava a Deus, ele testemunhava a Deus, e assim ainda escrevia para os irmãos, para que eles pudessem continuar firmes, e esse era o propósito de Paulo para o Filipenses. Estava entrando ali falsas doutrinas, e Paulo estava instruindo eles a continuarem firmes e ficarem atentos a tudo aquilo que estava acontecendo. E aqui em Filipenses, do verso 12 ao verso 18, fala assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença,
porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Em outras versões fala desenvolvendo a salvação. E o nosso tema é desenvolvendo a salvação. O interessante de tudo isso é que Paulo fala que assim como eles obedeceram, nós temos um chamado e tem alguém que nos ensina. Alexandre passou 10 anos lá no Ariri, ensinou para esses líderes que aqui se encontram hoje. Mas o Espírito Santo trabalhou na vida de cada líder para que eles pudessem obedecer a esse chamado. E Paulo fala, assim como ele estava, quando estava presente, eles obedeciam, muito mais agora na ausência dele. Paulo, ele fala, muito mais agora na minha ausência, ele quer que eles obedeçam com temor e tremor. E o interessante é que Paulo fala nesse texto aqui, que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Desenvolver a salvação não tem nada a ver com perder a salvação, não tem nada disso. Desenvolver a salvação é, você já entendeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e o que Ele pede para nós é que nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Desenvolver a salvação, o que Deus nos pede é para que nós possamos entender o chamado dEle, não só num campo missionário, mas dentro da igreja onde nós estamos, no trabalho onde você está, a graça que você recebeu, o amor que você recebeu, tudo aquilo que Deus fez na sua vida e na minha vida. É a partir daí que eu começo a desenvolver aquilo que Deus tem feito na minha vida. E Paulo fala que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, colocar a nossa salvação em ação. Não tem como eu, como servo de Deus ou escolhido por Deus, salvo por Deus, ficar apenas olhando as coisas acontecerem e talvez tudo aquilo que Deus já tem feito na minha vida e as pessoas não conseguirem enxergar em mim, enxergar em vocês a ação do Espírito Santo. A partir do momento que nós recebemos o chamado de Deus, nós temos a salvação em Jesus Cristo, as pessoas começam a enxergar em mim e em vocês realmente uma transformação que é do Espírito Santo, e as pessoas começam a ver algo de diferente tem nessa pessoa. Às vezes não é nem necessário você falar, não é nem preciso você falar, mas na sua ação. E é por isso que ele fala, coloquem em ação a sua salvação. Porque se eu não colocar em ação a minha salvação, aquilo que eu entendi como graça, como dádiva, como aquilo que Deus realmente entregou para mim, morreu na cruz por mim, me deu uma salvação que nenhum outro poderia dar. Mas Ele pede algo de nós. Ele pede algo de nós, que nós precisamos desenvolver, colocar em ação aquilo que Deus realmente tem ministrado no meu coração, aquilo que Deus tem ministrado no seu coração, aquilo que você tem recebido daqui do altar, de tantas pregações, e Deus tem sentido que Deus tem falado ao seu coração. Creio que Deus já tem falado muito e muito ao coração, porque o Espírito Santo, a palavra de Deus fala que a palavra ela não volta vazia, ela não volta vazia, ela faz algo em nossas vidas. E o que Deus quer de nós realmente muito bom receber essa dádiva, muito bom receber a salvação, muito bom entender que eu tenho um lugar na eternidade para mim. É maravilhoso isso. Mas Paulo fala aqui, deixa claro para nós que nós precisamos colocar isso em ação. Assim, meus amados, como sempre vocês me obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor.
É muito interessante a gente pensar assim, o pastor falou que precisa fazer tal coisa, ou o missionário falou que precisa fazer tal coisa. É muito interessante falar, não, eu vou fazer porque o pastor me pediu. Mas a gente tem que entender que eu vou fazer porque o Espírito Santo está ministrando no meu coração, o Espírito Santo está agindo na minha vida, então eu vou colocar em ação aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. O que Deus já tem feito na sua vida? Quantas bênçãos nós recebemos de Deus? Quantas coisas você poderia contar daquilo que Deus fez na sua vida? A Eliane falou que se ela ficasse testemunhando aqui ia amanhecer. Melo também, né? Tem um grande testemunho. E creio que sim. Quantas coisas Deus tem feito na minha vida e na sua vida que você poderia estar testemunhando para outras pessoas? Quanto você tem recebido de Deus, nós temos recebido de Deus, que você poderia estar testemunhando para outras vidas? A palavra de Deus fala que nós devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Muitas vezes estamos cansados do nosso trabalho, realmente cansa, e nem sequer eu tenho vontade de ir para a igreja. Nem sequer eu tenho vontade de orar com o irmão, porque a nossa carne, ela realmente é fraca. Ela vai realmente querer tranquilidade, sossego, não se esforçar. Mas o que Deus pede é que nós devemos mortificar a nossa carne. E para nós colocar em ação a nossa salvação, nós precisamos mortificar a nossa carne. Precisamos mortificar a nossa carne, é o que Deus nos ensina. Então, colocar em ação a nossa salvação parece ser simples, mas não é. É algo complicado, porque você diariamente tem que tomar a sua cruz e colocar em ação aquilo que Deus tem te ensinado. O verso 13 fala assim, em Filipenses 2, 3, 4, nós temos exemplo de Cristo de obediência nessa referência. Filipenses 2, 3, 4. Voltando um pouquinho aqui. Filipenses 2, 3, 4. Fala assim, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente consideres os outros superiores a si mesmo. Interessante nós olhar para esses versículos e ver tamanha humildade de Cristo, e Ele fala para nós termos isso como exemplo. Ninguém jamais é superior com qualquer pessoa. Mas Ele fala que nós precisamos ter esse exemplo de humildade e reconhecer que realmente nós somos fracos, limitados, falhos, pecadores e que necessita da graça de Deus, mas que além disso você precisa reconhecer que você precisa se humilhar diante desse Deus que é tão grande. Se humilhar diante desse Deus que é tão poderoso e que se importa com nós que somos tão pequenos, mas que para Ele somos as ferramentas que Ele escolheu para que possamos colocar em ação aquilo que Ele tem colocado em nossas vidas, que é a salvação. Então Deus nos dá essa referência de ser humilde e colocar em prática na nossa vida cristã. Mais um exemplo de Cristo, Filipenses 2, do 5 ao 8. 2, do 5 ao 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou quer ser igual a Deus. Era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Tem uma frase que eu sempre escuto, que realmente é muito verdade. O servo, aquele que não serve para ser servido, é isso? Ou é isso, né? Deus nos chamou para ser servo, para servir. Deus escolheu cada um de nós para servir. Eu não sei o que Deus tem falado, ministrado ao seu coração durante toda a sua caminhada cristã. Talvez aqui mesmo,
e creio lá no Ariri também, Deus tem um chamado, um propósito, algo que é somente para você. Não sei se você se descobriu nisso já, aqui dentro da igreja, no ministério, em tantas outras coisas, mas o que Deus fala para nós, ensina, é que nós precisamos servir. Nós precisamos ser servos. E eu achei tão lindo esses jovens aceitarem esse desafio. Tem muitos mais jovens lá, mas eles aceitaram. E se encontraram aqui numa realidade totalmente diferente, aonde eles estavam, aonde eles não encontram lá, eles estavam lá para evangelizar, chegando no meio de adolescentes e jovens, usando droga, ali embolando ali a sua droga, né, fazendo a sua maconha, e tantas crianças praticamente já com filha nos seus braços, que é uma realidade que a gente não tem lá. E creio que isso mexeu com eles. E creio que isso é algo que realmente vai ainda acender ainda mais a chama no coração deles, por causa que eles entenderam que realmente é uma necessidade. A necessidade que as pessoas venham se colocar à disposição do reino de Deus, para que as outras pessoas venham receber, para que elas venham ser instrumentos. Isso é uma necessidade que é em todo lugar. Então Jesus fala que nós precisamos ser servos, assim como Jesus. E ele se esvaziou de si mesmo. Se esvaziou. Uma coisa interessante é que a palavra de Deus, que eu entendo, é que Deus só vai agir, o Espírito Santo só vai agir quando você se esvazia de você mesmo. Quando você está cheio do seu eu, cheio daquilo que você acha que você pode fazer, o Espírito Santo, ele não age. Agora, quando você realmente se esvazia e se coloca à disposição de Deus, à disposição do Espírito Santo, você pode ter certeza que você vai ser grande instrumento na mão de Deus. Então nós precisamos nos esvaziar, precisamos ser servo e ter como exemplo aquele que é o autor e consumador da nossa fé, o próprio Deus. Ele veio, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou por mim e por você, para que hoje nós tenha essa tão grande salvação. A palavra de Deus nos leva a um propósito prático, ou seja, devemos praticar a vida cristã, aquilo que nos é ensinado. Nós somos muitos ensinados. Todos os domingos, ou todos os momentos que vocês têm reunião, nós somos ensinados. E aquilo que nós absorvemos, aquilo que Deus ministra no nosso coração, a gente não deve guardar para nós mesmos. A gente não deve guardar para nós mesmos. Nós devemos colocar em prática. A ação é colocar em prática. E Deus te chama para que você seja aquele que vai anunciar para o seu vizinho, aquele que vai anunciar para a sua família, aquele que vai anunciar na escola, aquele que vai anunciar para o seu colega. Deus chama cada um de nós com esse propósito. Tem os missionários que são específicos, que estão no campo, mas todos nós somos missionários aonde nós estamos. Todos nós somos missionários aonde nós estamos. E exatamente colocando em ação a nossa salvação, aquilo que nós já recebemos de graça, que foi a nossa salvação. O que Deus pede unicamente é: coloquem em ação aquilo que você tem recebido. Verso 13: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. É Deus quem efetua, não somos nós. Nós não somos bons para fazer algo que agrade o coração de Deus, mas sim quando Ele efetua em nós. Aí eu consigo mostrar para as pessoas o que Deus tem feito, o que Deus pode fazer. A bondade de Deus que invade o meu coração, a minha vida, a sua vida, você consegue ministrar para outras pessoas através da ação do Espírito Santo na sua vida. Então, a palavra de Deus fala que é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar de acordo com a vontade dEle. Apenas precisamos nos colocar à disposição de Deus,
do Espírito Santo, para que Ele possa realizar em nós a sua boa vontade. Realizar em nós o chamado que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Verso 14. Faço tudo sem queixas nem discussões. Façam tudo sem queixas nem discussões. Interessante isso. Às vezes a gente vai com peso, para fazer algo que nos pedem. Às vezes nos queixando, talvez até com peso. Mas não é isso que Deus quer de nós. O que Deus é que a gente realmente se entregue para Ele por completo e que realmente a ação dele seja convicta na nossa vida. A gente deve fazer tudo com alegria, com leveza, e é isso que Deus pede de nós. Sem se queixar um ao outro, sem discutir com o outro. E como nós somos falhos e limitados, acontecem essas coisas. Mas graças a Deus, porque Deus nos deixou a chance de perdão, de nos reconciliar um com o outro, é isso que Ele nos pede. Se reconciliar um com o outro quando essas coisas acontecem. O verso 15 fala: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Ontem foi ministrado exatamente sobre a luz de Jesus sobre as nossas vidas. E aqui também fala sobre as estrelas que brilham. E é exatamente nesse sentido que Jesus fala para nós, que Paulo nos ensina, que a luz de Cristo Jesus, assim como a estrela brilha no céu, que nós possamos brilhar na vida de outras pessoas. Ele fala para que venham tornar-se puros, irrepreensíveis. Irrepreensíveis não quer dizer que não tenho erro, mas é eu reconhecer o meu erro e me humilhar diante de Deus para que Ele possa fazer e realizar. Todos nós somos falhos limitados, mas eu preciso reconhecer me humilhar diante de Deus, para que Ele possa agir em nossas vidas. Para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual brilham como a estrela do universo. Deus te chamou para ser referência como as estrelas, como a luz, como aquele onde as pessoas que estão precisando, as pessoas, como diz o texto, que estão aí no mundo depravado, num mundo em que para elas parece que nada mais tem jeito. Nós somos esses luzeiros, nós somos essas estrelas que vai até essas pessoas e ministra a esses corações. E a ação que Deus realiza na minha vida é a ação que o Espírito Santo vai realizar na vida dela através da sua vida. Se nós, aqueles que já entendemos a graça e a misericórdia de Deus, já temos a salvação, não colocá-la em ação, as pessoas não vão se aproximar, não vão chegar até Deus. E é isso que Deus espera de cada um de nós que somos salvos pela tua graça. Verso 16. Retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Paulo sabe de tudo aquilo que ele fez, mas isso não é para a glória dele. Paulo entende tudo aquilo que ele passou. Paulo entende tudo aquilo que ele enfrentou. E Paulo entende o seu esforço para fazer com que esses irmãos ali em Filipos entendessem exatamente qual era o propósito de Deus para as suas vidas. Nós temos entendido o propósito de Deus para nossas vidas? Nós temos entendido o propósito de Deus para a nossa vida? Nós temos entendido o chamado que Deus tem para nossas vidas? Qual que é o chamado que você e eu temos para que as pessoas começam a ter referência como aquele que realmente está brilhando no mundo de trevas, no mundo tenebroso, aonde elas possam ter a certeza que vai poder contar com cada um de nós. Então a palavra de Deus fala que retendo firmemente a palavra da vida, a palavra que é ministrada, a palavra na qual nós nos alimentamos, ela não tem apenas chegar a nós como algo superficial,
Estamos hoje ouvindo a palavra de Deus, estamos sempre ministrados, a palavra chegou até o nosso ouvido, daqui a pouco aquilo acabou, aquilo morreu. A palavra de Deus realmente tem que gerar em nós algo que nós possamos entender que aquilo que Deus fala é algo que é para toda a vida, que é para a eternidade, mas que é algo que realmente transforma a minha vida, transforma as nossas vidas. E quando ela transforma a nossa vida, nós começamos a colocar em ação, realmente em prática, aquilo ao qual nós entendemos que nós recebemos, que foi a salvação. Contudo, verso 16, né? Verso 17. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Interessante nós pensar em Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja, onde recebeu um chamado desafiador. E a palavra fala que importa você sofrer pelo meu nome. A pergunta para nós como cristão é: nós estamos dispostos a sofrer pelo nome de Jesus? Nós estamos dispostos a realmente sofrer por aquilo de mais precioso que nós recebemos, que for a salvação? Nós estamos dispostos a negar a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus? Exatamente isso que Paulo tinha em mente. Ele sabe de tudo aquilo que ele passou, daquilo que ele estava sofrendo, mas ainda assim ele estava satisfeito, ele estava alegre, porque ele sabia que estava cumprindo a vontade de Deus. Ele sabia que é o melhor lugar que ele poderia estar, era o melhor ministério onde ele poderia estar, que apesar de todas as coisas que aconteceram, ele continuava louvando a Deus por tudo aquilo que Deus fez na sua vida e através da sua vida. E quantas pessoas Paulo trouxe para Cristo que foram testemunha? Quantas pessoas, talvez o pastor trouxe, alguns aqui trouxeram para Cristo que hoje são testemunhas. São fruto que é para toda a eternidade, que não é para a nossa glória, mas que é algo que alegra o nosso coração. E quando Deus realmente cativa o nosso coração, ministra o nosso coração, e nós entendemos que realmente eu posso fazer parte desse ministério, o ministério de Cristo, ministério em que eu posso entender que eu sou aquele que realmente posso anunciar, apesar de todas as dificuldades, que são poucas diante daquilo que Cristo passou, daquilo que Paulo enfrentou, que nós enfrentamos hoje. Mas que Deus pede que nós possamos continuar alegres, felizes e ministrando ainda assim na vida de outras pessoas. Ele fala: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Aquilo que Paulo ensinou, aqueles homens estavam colocando em prática, entenderam que não mais importava a vida deles, mas sim a vida de Deus em suas vidas. O que Deus realmente faz em nós é algo impressionante. É muito fácil a gente colocar em prática aquilo que a nossa carne deseja. A palavra de Deus fala que a carne milita contra o espírito contra a carne, e é muito fácil. Se eu deixar de alimentar o meu espírito, se eu deixar de buscar a Deus, se eu deixar de alimentar da palavra, de alimentar de Deus, é muito fácil eu ficar apenas naquele sentido em que realmente eu sou salvo, mas o que Deus quer de nós é algo muito mais além. Colocar em prática, colocar em ação essa salvação. Verso 18. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Paulo dá mais um ar de ânimo para esses homens.
Não sei qual a dificuldade você tem enfrentado aqui na sua cidade, na sua família e tantas outras coisas que todos nós temos dificuldade. E Paulo fala para ele que, para esses homens, para os Filipos ali, para que eles também ficassem alegres, se regozijassem, apesar das dificuldades que eles estavam enfrentando. Nós, seres humanos falhos, limitados que nós somos, as dificuldades muitas vezes nos impedem de receber a bênção de Deus, porque nós achamos que aquela dificuldade é um empecilho para que eu possa realmente, ainda assim, colocar em ação aquilo que eu recebi, que é algo tremendo, que é a salvação. Então, o que Deus pede para nós é que realmente nós devemos desenvolver a nossa salvação. Olhe para o seu irmão do seu lado e fala: precisamos desenvolver nossa salvação. A palavra de Deus fala que nós somos uma obra em andamento. A palavra de Deus fala que nós somos uma obra em andamento. Uns rapidamente se engajam na obra do Senhor, outros um pouco mais devagar. Mas em todos os sentidos, o que Deus quer de mim e de você é: no tempo do Senhor, você entenda o propósito dEle, você entenda que a salvação que você recebeu não é para ficar guardada, mas é para ser desenvolvida, é para você colocar em ação. Que Deus possa continuar nos abençoando, que Deus possa continuar nos dando sabedoria e discernimento para entendermos a cada dia mais esse chamado que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Talvez o seu vizinho está esperando que você coloque em ação tão grande salvação a qual recebeu. Deus espera isso de nós. Deus espera que eu possa agraciar outras pessoas com a graça que eu recebi. Amém, queridos? Queria deixar essa palavra aqui hoje, não me demorei muito, mas que o Senhor possa ter falado ao seu coração, assim como Ele tem ministrado no meu coração. E quando olho para esses jovens com sede de realmente servir a Deus, isso é realmente algo que alegra muito os nossos corações. Que a gente possa realmente colocar à disposição de Deus, à disposição do Espírito Santo, e falar: eis-me aqui, envia-me a mim, seja na sua família, seja na escola, seja na rua, seja no seu vizinho, em qualquer lugar que você estiver. A palavra de Deus fala que nós devemos aproveitar todas as oportunidades. Não perca a oportunidade de ser ferramenta na mão de Deus quando você estiver. Então, que nós possamos entender essa graça que eu recebi, a salvação que eu recebi, ela não é apenas para mim, mas é para aqueles que ainda não a receberam. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, queremos te louvar, Pai. Queremos te agradecer, queremos bendizer o teu nome. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado, o teu amor com as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque tu és um Deus cheio de graça e de misericórdia. Tu és aquele que sonda o nosso coração e sabe exatamente quem nós somos, o que nós necessitamos, ó Pai. E a coisa mais rica que nós podemos receber do Senhor, ó Pai amado, que foi a salvação. É isso que nos motiva, ó Pai amado, a continuar e entender, ó Pai amado, que é tão importante quanto nós recebemos, mas também é tão importante nós anunciarmos essa tão grande salvação. Por isso nós queremos te pedir em nome de Jesus, nos ajude, nos capacite, nos dê coragem, nos dê intrepidez, Pai amado, para que possamos sim, ó Pai amado, num mundo depravado, num mundo que está cada dia pior, ó Pai amado, nós possamos ser referência, nós possamos ser como essas estrelas que brilham, como a luz que clareia nas trevas, para que essas pessoas possam enxergar em nós a chance de salvação que há em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos, ó Pai, nos ajude nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, mas que o Teu Espírito Santo possa agir em nós e fazer em outras pessoas através de nós. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Marcos.
Olá, meus irmãos. Agora eu sou a mulher dos recados, vocês perceberam, né? Dia 1º de maio nós temos o nosso Passeio da Família. Está chegando, meus irmãos. É o seguinte, quando você fala com a Denil ou com a Lene, faz a sua inscrição ali fora, você ganha um papel. Vocês ganharam esse papelzinho aqui? Você que ganhou e não preencheu e não trouxe, precisa fazer isso com urgência, tá? E quem já entregou, precisa acertar o valor, se possível, essa semana, tá? Então, se você também não fez a inscrição, você pode ir lá fora, depois do culto, estar fazendo sua inscrição, agilizando, fazendo o pagamento, mesmo que você vá de carro, tá? Se você for de ônibus, precisa agilizar também, porque nós temos poucas vagas de ônibus, tá bom? Então, vamos lá. Próximo recado. Ceia e confraternização. Sábado, gente, às 7h da noite, 19 horas, nós teremos a ceia do Senhor e a confraternização. Agora, eu preciso tirar uma dúvida se é para trazer um prato de doce salgado, é isso? Hein? É para trazer um prato de doce salgado? Vai ser distribuído, acho que nas células, não é isso? Aí, durante a semana, vocês vão ficar sabendo o que vocês precisam trazer, tá bom? Não faltem, vai ser muito abençoado esse tempo de comunhão, né? O tempo de ceia, tá bom? E agora eu vou chamar o Sandrinho, tá bom? Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Tudo bem? Meus irmãos, eu não sei se vocês lembram, eu acho que foi no final do ano passado, eu vim aqui, né, para estar anunciando sobre um mini retiro que nós queríamos estar fazendo com os adolescentes do Ministério de Evangelização. Aí eu pedi para que os irmãos, a igreja, pudessem apadrinhar os irmãos. Todos lembram disso? E os irmãos nos ajudaram, apadrinharam crianças, ajudaram mesmo. Porém, nós não conseguimos ter a verba total. E aí nós deixamos para lá no momento. Aí eu expliquei para os irmãos que apadrinharam as crianças e eles, assim, em concordância, não foi nem algo que eu falei, mas em concordância todos falaram assim: Sandrinho, pode deixar com você o dinheiro para ajudar para a próxima aí, ou para o ministério. E eu falei, cara, que benção, cara. E aí, mas nós não desistimos do nosso objetivo de bolar um acampamento ou um retiro. E aí, para a glória de Deus, nós conseguimos, meus irmãos. Conseguimos, vai ser dia 5 de abril. Então, mas assim, vai ser um dia só com esses adolescentes do Ministério do Teens. Porém, nós vamos abrir para a igreja também. Você que tem filho adolescente, que queira participar, então fale comigo depois, tá bom? O valor tá R$15, o título da nossa acampa dentro, né? Tá Day Camp, né? Em inglês, né? Acampamento, né, pastor? Pastor que escolheu ir para nós, caramba. Foi legal, pastor, legal mesmo. Então, assim, que você possa incentivar o seu adolescente a participar. E você que é pai também, né? Preocupado pelo local. Deixa eu até explicar sobre o local. Vai ser lá no Morro da Nova Sintra. É um local fechado, é uma casa, tem piscina, tem quadra de jogos e etc. Então vai ser um dia bem legal, vai ter irmãos ali para cuidar. E você que é o pai e queira ir, venha falar comigo, tá bom? Então, assim, nós não vamos poder abrir para a igreja toda por conta de condições e tudo, né? Mas, assim, vai ser bem organizado, tá bom, meus irmãos? Então, pode ficar em paz. Ainda nós não temos o vídeo, vamos tentar passar o vídeo da casa, tentar na próxima semana, no próximo domingo, para estar anunciando para vocês, tá bom? Mas desde já esteja orando por nós, igreja, porque para todos, não sei se todos saibam, nosso trabalho é quinta-feira com os adolescentes aqui da periferia, aqui do Jockey, tem pessoas aqui da pracinha, tem pessoas ali, seja aqui do Pissarro. Então, assim, a redondeza, a grande maioria é tudo adolescente, que vem aqui numa faixa de 30, tem dias que vem 40 e assim vai. Então, que vocês possam estar orando por nós, para que Jesus, o Pai, possa se revelar a essa galera. Que eles possam ser tocados pelo Espírito Santo, assim como um dia eu fui. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. É isso, pastor.
falei para o Sandrinho, tem que ser objetivo. É por isso que eu deixei a Marcela, eu sou pregador, aqui eu já quero pregar, né? Mas tá bom, graças a Deus. Meus irmãos, que bênção, né? Estamos ali contentes. Eu estava daqui, desta igreja, o pessoal que está aqui, quantos de vocês são do tempo que o Alexandre e a Carla eram missionários no Ariri? Levanta a mão bem alto. Então, vocês, vejam os frutos do trabalho de vocês, não é isso? Trabalho dele. Quantos de vocês, não precisa levantar a mão, oraram, né? Eu sei que oravam, que tinha até vigília de oração. Oraram pela Carla, pelo Alexandre, né? Quantos foram lá apoiar, quantos ofertaram, lembra? Para que tivesse o sustento deles, né? Então, esse fruto aí, né, que vocês veem hoje, tem a ver com vocês também. Essa igreja do Ariri, vibrante, né? E vai ser cada vez mais, né? Uma igreja mais vibrante, mais frutífera, é fruto do trabalho de vocês, da cooperação de vocês. Então não parou, tem que continuar. Amém, igreja? Continuar. E aí, vamos ter uma assembleia quarta-feira, o pessoal da finanças já está sabendo, já passou no conselho, para que a igreja possa aceitar um desafio de estar cooperando no sustento do Melo e a esposa, né? São os dois missionários, né? São os dois, né, que são missionários. São missionários da MEAP. Não sei missionários da MEAP, mas a MEAP não sustenta missionário. Porque a MEAP não tem dinheiro para sustentar. Ela recebe de igrejas, né? E as igrejas, através da MEAP, sustentam o missionário, como foi com o Alexandre e com a Carla, né? Era através da MEAP. Irmãos, só para saber, quantos irmãos entendem que a igreja deve sim, e já deu o sinal verde de finanças, que tem sinal verde, tem condições de levantar esse sustento de R$500 para o casal missionário por mês. Diz aí um amém, levanta a mão bem forte. Diz um amém bem forte. Não é assembleia agora, mas já imagino como é que vai ser a assembleia. Pelo menos aqui a maioria já foi, tá? É isso aí. Venham aqui que nós vamos orar por vocês agora. Toda a equipe da pessoal pode vir, pode subir aqui se quiser. A igreja vai orar por vocês, tá? Pastor Alexandre e Carla, vocês venham também. Milena, cadê você? Está aí? Vem também, Milena. Milena era uma criancinha na época lá, né? Venham aqui. Pastor Alexandre está dando um apoio agora, tá? Dando um apoio, assim, mas ele já falou para a igreja, vai estar lá pelo menos uma vez por mês ali, vai estar ali no Ariri, tá certo? Para que a igreja possa crescer mais ainda espiritualmente e numericamente. Vamos ficar em pé, encerrar o culto, orando por esses amados irmãos. Eu fico contente, viu? Como eu gosto de ver isso. Você sabia, mas eu sou apaixonada pelo Ariri, pela igreja. Sou, e faz tempo isso. Faz tempo. Faz tempo que eu não vou lá, né? Eu estou para ir. Estou para ir um dia lá. Nossa, como eu vibro, me alegro com as notícias lá da igreja do Ariri. Levante suas mãos. Senhor Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito nesta igreja, por esta igreja do Ariri, e através desta igreja do Ariri, ali no bairro do Ariri e nas ilhas, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, esta igreja, abençoa esses jovens, Pai querido, abençoa os jovens que estão lá, abençoa os irmãos que estão lá, fortalece essa igreja mais e mais espiritualmente, Pai. Ó Deus, que a tua glória, Senhor, esteja ali, Senhor, sobre esta igreja, dia após dia, Pai. Que o Senhor esteja usando essa igreja e que continue sendo uma igreja cada vez mais frutífera. Senhor, que aquele povo do Ariri seja ganho para Cristo, que não se converteram, que se convertam ao Senhor pela instrumentalidade dessa igreja, Pai. Abençoa, Pai, ó Deus querido, o Melo, a sua esposa, Senhor, esse casal ali de missionários no Ariri. Abençoa, meu Deus amado, também, Senhor, ó Deus, Anderson, né? Que é o missionário, né? Também o Anderson, é isso mesmo? Não? Adriano e a Genei, que está ali, e o filhinho. Abençoa, Senhor, esse casal de missionário.
Abençoa a igreja, Pai, abençoa mesmo, muito, e abençoa esta igreja, Pai, para que esta igreja tenha no coração também esse vínculo, Pai, de estar orando e cooperando, Pai, com esta amada igreja do Ariri. E nós oramos isso e pedimos em nome do Senhor Jesus. A igreja diz: amém. Deus abençoe, irmão. Graças a Deus.